líder do ciclo de oração e passa aí anos e anos e anos e anos, de repente vai ser substituída essa pessoa. Então essa pessoa entra num profundo estado de depressão. É preciso ajudar muito essa pessoa, é preciso trazer essa pessoa para o trabalho do Senhor, é preciso que essa pessoa entenda que o cargo na igreja não é perpétuo, né? É preciso que a pessoa entenda que ela pode ser substituída e que a outra pessoa que vai substituir vai fazer coisas tão importantes quanto ela fazia e ela poderia fazer coisas até mais importantes. Então é importante saber isso, é importante que a pessoa que foi mudada, né, de posição, que foi substituída, é preciso então que a igreja enquadre essa pessoa como uma pessoa que precisa de ajuda, precisa de companheirismo, precisa de convite para participar do trabalho, precisa ajudar essa pessoa. Muitas vezes as pessoas que saem de um determinado cargo importante, essa pessoa se isola, essa pessoa se afasta do trabalho da igreja. Então, isso pode ocorrer e a igreja deve detectar isso e ajudar essa pessoa. Talvez Elias não imaginasse então que esse dia de ser substituído chegasse, né? Mas chegou, nessa circunstância difícil da sua vida, mas chegou. Então tinha que ser renovado em Elias para fazer a sua missão de ungir os reis e de colocar outro para substituí-lo. Então o avivamento sempre foi derramado por Deus quando necessário sobre Israel, bem como individualmente sobre os seus filhos. Deus renovou Israel no tempo do profeta Samuel, do rei Josias, de Esdras, de Neemias. Então é notório que de forma particularizada o avivamento desceu várias vezes sobre o melancólico Jeremias, né? Davi experimentou isso em meio à sua confissão de pecado e de adultério. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo disse ao jovem introvertido pastor Timóteo: reaviva, Timóteo, o dom de Deus que há em ti pela imposição de minhas mãos. Veja lá então em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Então Paulo estava exortando Timóteo. Timóteo às vezes estava uma pessoa abatida, trabalho muito difícil, era muito jovem. Mas Paulo chega para ele e diz: aviva, rapaz, reaviva o dom que há em ti. Eu impus a mão sobre você, orei por você, você recebeu um dom, reaviva esse dom. Muita gente na igreja está assim. Recebeu um dom de Deus, a dádiva de Deus para trabalhar na obra de Deus, e está aí vivendo triste, cabisbaixo, afastado do trabalho do Senhor. E o conselho de Deus é: reaviva, acorda, vai fazer o que Deus mandou. O dom está aí em você. Acorda, coloque em prática, né, esse dom que está aí. Não importa a sua idade, não importa onde você esteja, quem é você. Importa que você é servo de Deus e foi chamado para trabalhar na obra de Deus. A igreja primitiva de Atos dos Apóstolos é um modelo terreno a ser seguido por nós. Mas ela foi uma igreja que se desenvolveu debaixo da chuva poderosa, então, do avivamento. Sempre precisaremos do renovo de Deus em nossas vidas. Grandes homens de Deus precisaram desse renovo. Elias necessitou, né? Portanto, busquemos o trono da graça do Senhor, pois de lá, somente de lá, vem o reavivamento que nos curará de toda depressão espiritual. Sempre nos lembraremos e louvaremos a Deus com a estrofe aí do hino 193. Por que te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma? Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Então, ao Rei eterno e imortal, honra e glória através dos séculos. Glória a Deus. Então nós vimos aí o tratamento de Deus para com Elias, né? E nós devemos então aprender a lidar então com esse estresse, né, que nós vivemos, com esse cansaço, com esse princípio de depressão em nossa vida. Então nós temos que fazer o quê? Usar os recursos espirituais que temos. Será que você está orando? Está lendo a palavra de Deus? Como está a sua vida devocional? Como está a sua vida com Deus? Você tem tirado momentos para ficar sós com o Senhor? Você tem se preocupado em levantar-se pela madrugada para orar e conversar intimamente com o Senhor? É importante também que você anote um papel
as situações de estresse que você passa, você anote para que você possa então corrigir isso. O que te causa estresse? Então esses motivos aí, você vai fazer o quê? Você vai enfrentar esses momentos confiando em Deus e procurando encarar diferente esses momentos que você passa de estresse. E você deve também evitar o máximo possível aquilo que te causa estresse. Também é importante em nossa vida que a gente reexamine então as nossas prioridades. O que está sendo sua prioridade? Então você deve colocar como prioridade, primeira coisa é Deus. A segunda coisa é sua família. E a terceira coisa é então o seu trabalho dentro da igreja, né? E quarto lugar, o seu trabalho, se você tem um trabalho secular. Então coloque como prioridade na sua vida Deus. Segundo lugar é a sua família. Terceiro lugar a igreja. Quarto lugar o seu trabalho secular. E organize a sua vida assim. É importante. Então você pode também fazer mudanças, né? Você veja o que está atrapalhando o seu relacionamento com Deus, com sua família, com a igreja, com o seu trabalho, e você vai fazer mudanças. Então veja bem o que você pode arrumar aí na sua vida para melhorar. Algumas coisas talvez você esteja fazendo que outras pessoas podem fazer. Existem compromissos que você tem, que você pode adiar, que você pode também colocar outra pessoa para fazer no seu lugar. Nós podemos ver Moisés, por exemplo, muito atarefado, e ele recebeu um conselho de Jetro, seu sogro, para dividir com outras pessoas as responsabilidades dele. E isso ajudou muito Moisés. Então assim também você na sua vida pode dividir tarefas. Às vezes a própria dona de casa está com a tarefa muito grande e ela tem filhos para fazer muitas coisas. E acaba ela fazendo tudo sozinha, sendo que poderia delegar tarefas aos seus filhos e diminuir o seu trabalho. E em todo setor da nossa vida nós podemos fazer isso. Delegue trabalho para outras pessoas, divida com outras pessoas o seu tempo, o seu trabalho. E você tem que ter tempo para Deus, tempo para sua família, tempo para a igreja, tempo para tudo. Basta você dar uma reorganizada na sua vida. Vamos orar. Nós queremos orar com você neste momento. Se você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é sua oportunidade nesse momento. Com Jesus, você passa por todos esses problemas e consegue se sair muito bem. Consegue viver uma vida muito diferente do que as pessoas que vivem por aí. Você pode sair desse processo de depressão de uma maneira muito simples. Basta aceitar Jesus como Senhor e Salvador, procurar a igreja do Senhor. Ó Pai querido, em nome de Jesus te apresentamos essas vidas que agora estão aceitando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Alaris vorgiar me constelar de forstica metulida veracei. Ah, Senhor maravilhoso, o Senhor é quem conduz essas pessoas ao lar eterno, a felicidade e a alegria do Espírito Santo. Ajuda-os agora, Pai, aqueles que estão vivendo em depressão. Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito maligno que tem atormentado essas vidas, atrapalhado essas vidas. Ó Pai querido, em nome de Jesus, eu ministro sobre eles, Pai, a Tua libertação, a Tua cura. Ó Senhor, ajuda-os a procurarem a igreja, a se divertirem, se alegrarem na Tua presença, a sentirem prazer espiritual. Pai querido, ajuda essas pessoas. Ó Deus, em nome de Jesus, ministro cura, Senhor, física, para toda enfermidade, toda doença, agora em nome de Jesus, ministro a Tua cura, Pai. Ó Senhor, manifesta-te poderosamente agora, Senhor, a unção do Espírito Santo, manifesta-te sobre essas vidas agora em nome de Jesus. A regressão. Aleluia, glória a Deus.